Eu nunca imaginei que uma simples conversa online poderia mudar minha vida para sempre. Tudo começou em uma noite qualquer, uma dessas noites em que a insônia me obrigava a vagar pela internet sem rumo, tentando fugir da rotina monótona do trabalho e das contas atrasadas. O relógio marcava 2h37 da madrugada quando decidi entrar em um fórum aleatório chamado Teorias Proibidas. Era um lugar onde pessoas discutiam conspirações, fenômenos inexplicáveis e segredos ocultos do governo. Algo que sempre me fascinou, mas que eu nunca levei muito a sério, até aquela noite. O fórum estava repleto de tópicos bizarros. Alienígenas controlando as elites globais, experimentos secretos em bases subterrâneas, e até teorias sobre como nossos sonhos eram manipulados por inteligências artificiais. Eu passei horas lendo postagens e comentários, absorvendo cada detalhe, mesmo sabendo que boa parte daquilo provavelmente não passava de especulação. Foi então que, enquanto rolava a página, algo chamou minha atenção. Um comentário em um dos tópicos mencionava o nome da minha cidade natal. Não apenas isso, mas também falava de um incidente ocorrido em 2008. Meu coração acelerou. 2008 era o ano em que minha mãe havia morrido. Todos diziam que foi um trágico acidente de carro, mas os detalhes sempre foram vagos. Minha família evitava o assunto, e eu cresci aceitando aquela explicação porque não tinha outra opção. No entanto, aquele comentário parecia sugerir algo diferente. Ele dizia algo como: a verdade sobre o caso de cidade ainda está soterrada sob camadas de mentiras. Alguém precisa desenterrá-la antes que seja tarde demais. Fiquei paralisado. Quem quer que fosse o autor daquele comentário, ele sabia algo. Ou pelo menos parecia saber. Sem pensar duas vezes, cliquei no perfil do usuário para enviar uma mensagem privada. Mas o perfil estava inativo, abandonado há anos. Suspirei, frustrado, e já estava prestes a fechar a aba quando uma nova janela piscou na tela do meu computador. Uma notificação de mensagem privada. Você parece alguém que busca respostas. Talvez eu possa ajudá-lo. A mensagem veio de um usuário chamado Observador Silencioso. Não havia foto de perfil, apenas esse nome estranho e enigmático. Meu primeiro impulso foi desconfiar. Poderia ser uma brincadeira, ou talvez alguém tentando me enganar. Mas algo naquelas palavras me fez hesitar. Resolvi responder com cautela. Do que você está falando? A resposta veio quase imediatamente, como se ele estivesse esperando por mim. Você sabe exatamente do que estou falando. O que aconteceu na sua cidade em 2008? Sua mãe. Se quer saber mais, digite sim aqui. Minhas mãos tremiam enquanto encarava aquelas palavras. Como ele sabia sobre minha mãe? Quantas pessoas poderiam estar conectadas àquele fórum? Antes que pudesse racionalizar minha decisão, digitei sim e enviei a mensagem. No dia seguinte, ao acordar, encontrei um e-mail em minha caixa de entrada. O remetente era desconhecido, mas o assunto era claro. Leia isso antes de fazer perguntas. Cliquei no anexo com o coração na garganta. Era um arquivo criptografado, protegido por senha. Junto ao arquivo, havia uma nota. Baixe isso. Leia tudo antes de me procurar novamente. E lembre-se, confiança é essencial. Você está prestes a cruzar uma linha que não pode ser desfeita. Eu mal conseguia respirar. Aquela sensação misturava medo, curiosidade e uma pitada absurda de esperança. Talvez eu finalmente descobrisse o que realmente aconteceu com minha mãe. Ou talvez estivesse prestes a cair em uma armadilha. De qualquer forma, eu sabia que não podia ignorar aquilo. Abri o arquivo e comecei a ler. O arquivo era mais do que eu esperava. Quando finalmente consegui descriptografá-lo, após várias tentativas frustradas com senhas aleatórias, até que uma delas funcionou, a palavra verdade, em letras maiúsculas, me deparei com um labirinto de informações que pareciam saídas diretamente de um thriller conspiratório. Era como se alguém tivesse reunido fragmentos de documentos oficiais, fotografias granuladas e textos detalhados que formavam uma narrativa incompleta, mas inegavelmente perturbadora. A primeira coisa que notei foi a organização meticulosa do conteúdo. Cada seção estava dividida por datas e categorias, como eventos pré-2008, relatórios internos e depoimentos.
Havia até mesmo gráficos e tabelas que pareciam representar experimentos científicos ou dados estatísticos. No entanto, o que realmente me prendeu foi uma pasta marcada com meu nome. Família Silva, caso 41739B. Abri a pasta com as mãos trêmulas, e ali estava, um relatório detalhado sobre minha mãe. Segundo os documentos, ela não havia morrido em um acidente de carro, como todos sempre disseram. Na verdade, sua morte fora planejada para encobrir algo muito maior. Ela trabalhava como informante para uma organização independente que investigava atividades ilegais conduzidas por empresas farmacêuticas em parceria com agências de inteligência. Esses grupos estavam realizando experimentos humanos clandestinos, testando drogas e tecnologias perigosas em populações vulneráveis sem consentimento. Os arquivos revelavam que minha mãe tinha descoberto evidências concretas dessas operações. Ela havia gravado conversas, coletado documentos e até filmado encontros secretos. Mas, ao contrário do que eu imaginava, ela não estava sozinha. Outras pessoas também estavam envolvidas. Algumas já tinham desaparecido, outras foram encontradas mortas em circunstâncias misteriosas. Minha mãe, no entanto, parecia ser uma das peças-chave da investigação, pois tinha acesso a informações que poderiam expor nomes importantes. Entre as páginas de texto, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Uma fotografia dela, tirada poucos dias antes de sua morte. Na imagem, ela estava em um ambiente que reconheci imediatamente. Era a sala de estar da nossa antiga casa. Mas o que mais me assustou foi o bilhete escrito à mão que ela segurava na foto. Nele, lia-se: "Se algo acontecer comigo, confie apenas no observador." Eu mal conseguia respirar. Como aquilo era possível? Quem era esse observador? E por que ele, ou ela, havia enviado aquele arquivo para mim agora, tantos anos depois? Mas o arquivo não parava por aí. Além dos documentos sobre minha mãe, havia outros casos igualmente perturbadores. Um deles mencionava uma cidade pequena nos Estados Unidos onde uma série de acidentes industriais havia dizimado parte da população local. Outro falava de um laboratório secreto instalado em uma floresta remota, onde experimentos genéticos eram realizados em animais e, eventualmente, em seres humanos. Havia até registros de crianças desaparecidas que nunca foram encontradas, supostamente usadas como cobaias. O mais assustador era como tudo parecia estar conectado. Os mesmos nomes surgiam repetidamente em diferentes contextos: executivos de grandes corporações, políticos influentes, cientistas renomados. Algumas das fotos incluíam rostos que eu reconhecia vagamente de noticiários e revistas. Pessoas que eu sempre havia considerado ícones de sucesso e respeitabilidade. Agora, elas apareciam como protagonistas de um esquema sombrio que parecia saído de um pesadelo. Enquanto eu navegava pelo arquivo, comecei a perceber padrões que antes não faziam sentido. Por exemplo, lembrei-me de como minha mãe sempre ficava nervosa quando recebia certas ligações telefônicas. Ela costumava se isolar em seu quarto, sussurrando palavras que eu nunca conseguia entender. Na época, achei que fossem problemas de trabalho ou amizades complicadas. Agora, entendia que ela estava lidando com algo muito mais sério. Além disso, havia algo ainda mais pessoal: uma gravação de áudio anexada ao arquivo. Quando cliquei nela, ouvi a voz da minha mãe, clara e firme, apesar de carregar traços de medo e urgência. Ela dizia: "Se você está ouvindo isso, é porque eu não consegui terminar o que comecei. Desculpe por envolver vocês nisso, mas precisava proteger vocês. Há muitas pessoas querendo silenciar a verdade. Se alguém entrar em contato com você, confie neles. Eles vão te ajudar a descobrir o que aconteceu comigo. Lembre-se, siga as pistas, mas tenha cuidado. Eles estão em todos os lugares." Aquela mensagem foi como um golpe no estômago. Minha mãe sabia que poderia morrer. Ela havia deixado aquele legado para mim, esperando que eu continuasse sua luta. Mas como eu poderia enfrentar algo tão grande? Eu era apenas um cara comum, sem recursos, sem conexões, sem treinamento para lidar com conspirações globais. Ao longo dos próximos dias, mergulhei completamente no arquivo, devorando cada linha, cada imagem, cada gravação. Dormi pouco, comi menos ainda. Tudo o que eu fazia girava em torno daquele material, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Mas quanto mais eu lia,
mais perguntas surgiam. Por que minha mãe havia sido recrutada? Como ela havia entrado nesse mundo perigoso? E, talvez a pergunta mais importante, quem era o observador silencioso e como ele sabia tanto? Decidi enviar outra mensagem para o observador. Não podia continuar sozinho. Precisava de orientação, de alguém que pudesse me ajudar a navegar por aquele mar de informações e perigos. Escrevi. Li tudo. Preciso de respostas. Quem é você? E o que exatamente eles querem? A resposta veio rápido, mas foi mais enigmática do que eu esperava. Você já sabe quem sou. Sou a pessoa que sobreviveu ao mesmo sistema que matou sua mãe. Quanto ao que eles querem, simplesmente tudo. Controle. Poder. Silêncio. Você está prestes a entrar em um jogo onde as regras mudam constantemente. Mas se quiser justiça, precisamos agir rápido. Eles já sabem que estamos em contato. As últimas palavras ecoaram na minha mente. Eles já sabem. De repente, percebi que não estava mais seguro. Comecei a notar pequenas coisas estranhas ao meu redor. Carros estacionados perto da minha casa por horas, sem ninguém dentro. Telefonemas perdidos de números desconhecidos. Mensagens automáticas no meu celular que sumiam sem deixar rastro. Era como se eu estivesse sendo observado, vigiado. Sabia que não podia ignorar aquilo. O observador tinha razão. Eu havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Mas agora, mais do que nunca, eu precisava descobrir a verdade. Não apenas pela memória da minha mãe, mas também por todas as outras vidas que haviam sido arruinadas por aquele sistema corrupto. Antes de responder novamente ao observador, decidi fazer uma cópia do arquivo e escondê-la em um lugar seguro. Sabia que, se algo acontecesse comigo, aquelas informações precisariam chegar às mãos certas. Então, comprei um pendrive novo e transferi todo o conteúdo. Guardei-o em uma caixa trancada no fundo do armário, junto com um bilhete explicando o que era e para quem deveria ser entregue. Quando terminei, sentei na frente do computador e digitei minha resposta. Estou pronto. O que fazemos agora? O observador silencioso sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente. Não foi uma sugestão casual. Ele deixou claro que havia informações críticas demais para serem discutidas online, mesmo com todas as precauções de segurança digital que eu havia tomado. Ele insistiu que o encontro precisava acontecer em um lugar neutro, longe da minha cidade e de qualquer conexão óbvia comigo ou minha família. A escolha do local era estratégica. Um café modesto em uma cidade vizinha, onde ninguém me conhecia e onde seria menos provável que fossemos notados. Eu estava dividido entre a curiosidade e o medo. Por um lado, queria desesperadamente saber mais sobre quem era esse homem misterioso e como ele sabia tanto sobre minha mãe e os eventos que cercavam sua morte. Por outro, cada fibra do meu corpo gritava que aquilo era perigoso. E se fosse uma armadilha? E se ele estivesse trabalhando com as pessoas que mataram minha mãe? Mas algo dentro de mim, talvez a voz dela, ecoando nas palavras daquela gravação de áudio, me impulsionava a seguir em frente. Eu precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. No dia marcado, acordei antes do amanhecer. Não consegui dormir direito na noite anterior, minha mente girando em círculos, tentando antecipar todos os cenários possíveis. Revisitei o arquivo pela milésima vez, analisando cada detalhe, buscando pistas que pudessem me preparar melhor para o encontro. Minhas mãos tremiam enquanto eu vestia roupas simples e discretas, evitando chamar atenção. Decidi levar apenas meu celular e uma caderneta pequena, nada que pudesse me identificar caso algo desse errado. A viagem até a cidade vizinha foi tensa. Dirigi por estradas secundárias, mudando de rota várias vezes para garantir que não estava sendo seguido. Cada carro que passava por mim parecia suspeito. Cada parada no semáforo prolongava-se como uma eternidade. Quando finalmente cheguei ao café, senti um alívio momentâneo, mas logo fui invadido por outra onda de nervosismo. Ali, eu estaria cara a cara com alguém que sabia coisas que poderiam muito bem acabar com minha vida. O café era exatamente como o observador havia descrito. Pequeno, quase escondido em uma rua lateral pouco movimentada. As mesas eram de madeira rústica, e o aroma de café fresco misturava-se com o som baixo de música ambiente. Havia poucas pessoas ali, algumas sentadas sozinhas, outras conversando em voz baixa. Meus olhos vasculharam o local,
procurando por alguém que se encaixasse na descrição mínima que ele havia dado. Óculos escuros, jaqueta preta. Então o vi. Ele estava sentado em uma mesa nos fundos, afastado das janelas. Mesmo de costas, algo no jeito como ele se movia me dizia que era ele. Sua postura era tensa, como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. Caminhei até lá, tentando manter a calma, mas meu coração martelava no peito. Você é o observador silencioso? Perguntei, parado ao lado da mesa. Ele levantou os olhos para mim, revelando um rosto cansado e marcado por rugas profundas. Os óculos escuros escondiam seus olhos, mas seu olhar era pesado, como se carregasse anos de segredos e traumas. Ele assentiu brevemente e disse, sem rodeios: Você está pronto para a verdade? Sentei-me à mesa, hesitante. Minha boca estava seca, mas engoli em seco e respondi: Estou. Preciso entender o que aconteceu com minha mãe. Ele me encarou por alguns segundos, como se avaliasse minha sinceridade. Então, tirou um pendrive do bolso interno da jaqueta e o colocou sobre a mesa. Dentro disso, há provas do que sua mãe descobriu. Mas saiba, quanto mais você souber, maior será o perigo. Eles já sabem que estamos em contato. Minha mão tremeu quando peguei o pendrive. Queria fazer 1000 perguntas, mas algo no tom dele me fez hesitar. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou: Não confie em ninguém. Nem mesmo nas pessoas que parecem estar do seu lado. Eles têm informantes em todos os lugares. Se precisar me contatar novamente, use este número. Ele deslizou um cartão de visita branco sobre a mesa. No verso, havia apenas um número de telefone escrito à mão. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele levantou-se abruptamente e saiu do café sem olhar para trás. Fiquei ali, paralisado, segurando o pendrive e o cartão, enquanto sua figura desaparecia na multidão da rua. Tudo aconteceu tão rápido que mal tive tempo de processar. De volta ao meu apartamento, conectei o pendrive ao computador com as mãos suadas e o coração acelerado. O conteúdo era ainda mais perturbador do que o primeiro arquivo. Havia vídeos gravados clandestinamente em laboratórios secretos, mostrando experimentos humanos horríveis. Pessoas amarradas a maçãs, recebendo injeções de substâncias desconhecidas, convulsionando e gritando de dor. Havia também gravações de reuniões secretas, onde homens e mulheres em ternos elegantes discutiam planos para expandir suas operações, falando sobre mercados emergentes e testes em massa. Mas o que realmente me chocou foi encontrar uma série de arquivos de áudio com vozes familiares. Uma delas era da minha própria mãe. Em uma das gravações, ela parecia estar em uma sala pequena, sussurrando para si mesma enquanto digitava notas em um laptop. Ela dizia coisas como: Se isso der errado, sei que eles vão atrás da minha família. Preciso proteger Lucas a qualquer custo. Outra gravação era de uma conversa entre ela e alguém que eu nunca tinha ouvido antes. Era um homem, cuja voz era firme e autoritária. Ele dizia: Você está indo longe demais. Essas informações são perigosas. Se continuar assim, vai colocar todo mundo em risco. Ela respondeu, determinada: Não posso parar agora. Não depois de tudo que vi. Eles estão matando pessoas, James. Inocentes. Isso precisa acabar. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Minha mãe não era apenas uma informante. Ela era uma guerreira. Estava arriscando tudo para expor verdades que poderiam mudar o mundo. E agora, décadas depois, eu estava seguindo seus passos, tentando dar continuidade ao que ela havia começado. Mas então, algo ainda mais perturbador apareceu no arquivo. Uma lista de nomes. Entre eles, reconheci alguns dos executivos e políticos mencionados anteriormente, mas havia outros que eu nunca tinha visto. Um nome, no entanto, saltou aos meus olhos: Dr. Eduardo Silva. Era o mesmo sobrenome da minha mãe. Será que ele era parente dela? Ou será que ele fazia parte da conspiração? Decidi investigar mais a fundo. Comecei a cruzar os dados do arquivo com informações disponíveis publicamente, usando técnicas básicas de pesquisa online. Descobri que o Dr. Eduardo Silva havia sido um cientista renomado, mas desapareceu misteriosamente nos anos 1990. Não havia registros recentes dele,
exceto por rumores de que ele teria trabalhado em projetos secretos para o governo. Enquanto eu mergulhava nessa nova pista, percebi que estava ficando obcecado. Dormia pouco, comia menos ainda. Toda vez que fechava os olhos, via imagens das gravações, os rostos das pessoas sofrendo nos laboratórios, a expressão determinada da minha mãe, o sorriso frio dos homens em ternos elegantes. Era como se eu estivesse vivendo em um pesadelo do qual não conseguia escapar. Mas o pior ainda estava por vir. Certa noite, enquanto revisava o material, ouvi um barulho vindo da sala. Congelei, pensando que talvez fosse apenas o vento ou algum objeto caindo. Mas então ouvi passos. Passos lentos, deliberados, aproximando-se do meu quarto. Peguei meu celular e liguei a lanterna, preparando-me para enfrentar seja lá quem fosse. Quando abri a porta, encontrei a sala vazia. No entanto, algo estava diferente. A caixa onde eu havia escondido a cópia do arquivo estava aberta, e o pendrive original havia sumido. Alguém havia entrado no meu apartamento. Alguém sabia exatamente o que eu estava fazendo. As ameaças começaram a surgir de maneira sutil, quase imperceptível no início. No dia seguinte ao roubo do pendrive, encontrei um pacote sem remetente na minha caixa de correio. Dentro dele, havia uma única foto impressa. Eu, caminhando pela rua em direção ao café onde encontrei o observador silencioso. A imagem estava granulada, como se tivesse sido tirada à distância com uma câmera de baixa qualidade, mas era inconfundivelmente eu. No verso da foto, alguém havia escrito à mão, com uma caligrafia firme e intimidadora: "Pare de cavar." Minhas mãos tremiam enquanto segurava aquele pedaço de papel. Era oficial. Eles sabiam quem eu era. Eles sabiam o que eu estava fazendo. Mas quem eram eles? Quantas pessoas estavam envolvidas? Eu me sentia como um rato acuado em uma armadilha invisível, cercado por predadores que eu não conseguia ver. No entanto, aquela foi apenas a primeira de muitas mensagens. Ao longo das semanas seguintes, recebi pacotes similares, cada um mais perturbador do que o anterior. Fotos de mim em lugares públicos, capturadas em diferentes momentos. Na fila de um supermercado, sentado em um banco de praça, entrando no prédio onde morava. Algumas vinham acompanhadas de bilhetes curtos, sempre com a mesma mensagem: "Pare agora. Você está brincando com fogo. Ela não vale o sacrifício." Aquelas palavras cortavam fundo. Ela era minha mãe. Estavam tentando me fazer desistir, usando sua memória contra mim. Mas, paradoxalmente, isso só aumentava minha determinação. Se fossem capazes de tamanha crueldade, significava que eu estava no caminho certo. Minha mãe tinha morrido tentando expor algo terrível, e eu não podia permitir que seu sacrifício fosse em vão. Ao mesmo tempo, decidi entrar em contato novamente com o observador silencioso. Ele havia me alertado sobre os perigos, mas agora, mais do que nunca, precisava de sua ajuda. Liguei para o número que ele havia me dado, e a conversa foi breve e tensa. "Eles estão vindo atrás de você", ele disse, sua voz grave ecoando pelo telefone. "Você precisa se proteger e criar uma rede falsa de identidades online. Eles monitoram tudo." Segui suas instruções meticulosamente. Comprei novos dispositivos, laptops baratos, celulares pré-pagos, pendrives criptografados, e comecei a usar redes privadas virtuais, VPNs, e servidores proxy para esconder minhas atividades digitais. Criei contas falsas em redes sociais e fóruns anônimos, compartilhando fragmentos do arquivo aos poucos, garantindo que as informações chegassem a várias fontes independentes. Sabia que, se algo acontecesse comigo, essas pistas poderiam ajudar outras pessoas a continuar a investigação. Mas toda essa precaução não impediu que a pressão aumentasse. Certa manhã, acordei com o som de vidro quebrando. Corri até a sala e vi que a janela estava estilhaçada, e no chão havia outro pacote. Desta vez, não era uma foto ou um bilhete. Era um pequeno dispositivo eletrônico, semelhante a um pendrive, mas maior. Havia um botão vermelho na lateral. Meu coração disparou. Não sabia se era seguro tocá-lo, então o deixei ali, paralisado. Após alguns minutos, decidi pegá-lo com cuidado, usando uma toalha para evitar deixar impressões digitais. Conectei-o ao meu laptop antigo, que usava exclusivamente para analisar materiais suspeitos.
Assim que o fiz, uma série de arquivos começou a carregar automaticamente na tela. Entre eles, havia vídeos de vigilância da minha própria casa, mostrando tudo o que eu fazia dentro do apartamento. Em um dos vídeos, eu estava sentado à mesa, examinando o primeiro arquivo enviado pelo observador silencioso. Meu rosto estava visível, e a data marcada no canto inferior direito confirmava que as imagens eram recentes. Aquilo foi um golpe devastador. Eles literalmente tinham olhos dentro da minha casa. Mas como? Será que o observador silencioso estava trabalhando com eles? Ou será que havia algum dispositivo escondido que eu ainda não havia encontrado? Decidi revistar o apartamento inteiro. Passo a passo, examinei cada canto, cada objeto, procurando qualquer coisa fora do lugar. Finalmente, encontrei algo estranho. Uma pequena câmera escondida no ventilador do teto da sala. Retirei-a imediatamente e a destruí, mas sabia que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Se eles haviam conseguido instalar algo assim, provavelmente também monitoravam meus dispositivos eletrônicos. Enquanto lidava com essas ameaças crescentes, o observador silencioso continuava me guiando. Ele me ensinou técnicas avançadas de segurança digital, como criptografar arquivos, apagar registros de navegação e até mesmo criar perfis falsos em plataformas de mídia social para divulgar partes do arquivo anonimamente. Juntos, começamos a espalhar as provas pela internet, enviando-as para jornalistas investigativos, hackers ativistas e organizações independentes ao redor do mundo. A cada nova postagem, víamos reações diferentes. Algumas pessoas ignoravam completamente, rotulando tudo como teoria da conspiração. Outras ficavam chocadas, compartilhando os conteúdos e exigindo respostas. Mas, inevitavelmente, sempre havia alguém tentando desacreditar as informações, espalhando desinformação para confundir o público. Mesmo assim, percebemos que estávamos causando impacto. Artigos começaram a surgir em blogs alternativos e até em alguns veículos de comunicação menores. Alguns repórteres corajosos começaram a investigar os nomes mencionados nos documentos, conectando-os a empresas farmacêuticas e agências governamentais. Foi quando recebemos a oferta inesperada. Uma tarde, enquanto revisava as notícias relacionadas ao caso, recebi um e-mail anônimo. O remetente era desconhecido, mas o conteúdo era claro e direto. Sabemos que você tem acesso a informações sensíveis. Estamos dispostos a negociar. Se você concordar em silenciar e entregar todas as cópias dos arquivos, garantiremos sua segurança e a de sua família. Além disso, prometemos compensá-lo financeiramente. Eu mal conseguia acreditar no que estava lendo. Eles estavam tentando comprar meu silêncio. Mas o que mais me assustava era a menção à minha família. Como eles sabiam sobre eles? Eles realmente poderiam estar em perigo? Liguei imediatamente para o observador silencioso. Quando expliquei a situação, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Essa é a parte mais perigosa. Se aceitar, estará traindo sua mãe. Mas se recusar, eles podem atacar seus entes queridos. Você precisa decidir o que é mais importante. Aquela decisão pesava sobre meus ombros como uma montanha. Por um lado, eu queria proteger minha família, mantê-los a salvo de qualquer retaliação. Por outro, sabia que aceitar aquela oferta significaria abandonar tudo pelo que minha mãe havia lutado. Seria uma traição às suas memórias, aos seus sacrifícios. Depois de horas de reflexão angustiante, tomei minha decisão. Respondi ao e-mail. Não há acordo. A verdade precisa vir à tona. Nos dias seguintes, a pressão aumentou exponencialmente. Recebi visitas inesperadas, homens de terno que se apresentavam como funcionários de empresas de segurança privada, perguntando sobre minha saúde mental e sugerindo que eu deveria descansar. Meus amigos começaram a receber ligações estranhas, perguntando sobre mim. Até mesmo meu chefe no trabalho me chamou para uma conversa particular, dizendo que havia preocupações sobre meu comportamento recente. Mas, apesar de tudo, continuei firme. Com a ajuda do observador silencioso, preparei um plano final, um vídeo detalhando tudo o que havia descoberto, desde o primeiro arquivo até as ameaças que recebi. Gravei o vídeo em um local remoto, usando equipamentos básicos para evitar ser rastreado.
Enviei cópias para jornalistas renomados, ativistas e organizações independentes em diferentes países, garantindo que a história chegasse ao máximo de pessoas possível. No dia em que o vídeo foi publicado, meu celular não parou de tocar. Mensagens de apoio começaram a chegar de todos os cantos do mundo, mas também ameaças ainda mais graves. Sabia que aquela seria minha última batalha, pelo menos enquanto permanecesse visível. O observador silencioso me enviou uma última mensagem. Você fez a coisa certa. Agora, desapareça. Eles virão atrás de você. Desde então, mudei de identidade e passei a viver escondido. Mas sei que a verdade está lá fora, crescendo como uma chama que eles não podem apagar. Minha mãe pode ter partido, mas sua luta continua viva através de mim. O vídeo foi ao ar. Eu intitulei A Verdade Silenciada, e nele, expus tudo. A morte da minha mãe, os experimentos secretos, as conexões entre corporações e agências governamentais, e as ameaças que recebi desde que comecei a investigar. Não havia como esconder minha identidade. Eu precisava ser o rosto daquela história para que ninguém pudesse desacreditá-la como apenas mais uma teoria conspiratória. Sentado em frente à câmera, com olhos cansados e mãos trêmulas, contei minha jornada do início ao fim. Desde aquele primeiro comentário no fórum até o roubo do pendrive e as mensagens intimidatórias. Mostrei trechos dos arquivos, gravações de áudio e vídeos comprometedores, garantindo que fossem editados para proteger fontes ainda vivas, mas mantendo evidências suficientes para provar que aquilo era real. Quando cliquei no botão publicar, senti uma mistura de alívio e terror. Era como atirar uma pedra em um lago imenso e esperar que as ondas se espalhassem sem saber onde iriam parar. O observador silencioso havia me alertado sobre os riscos, mas agora não havia volta. Eu tinha cruzado a linha final, e sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Underline, 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 underline. Nos primeiros minutos após a publicação, o vídeo parecia passar despercebido. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ele começou a viralizar. Não apenas em pequenos blogs ou fóruns alternativos, mas em plataformas globais. As redes sociais estavam repletas de comentários chocados, compartilhamentos furiosos e hashtags exigindo justiça. Pessoas começaram a fazer perguntas. Jornalistas investigativos ligaram os pontos entre os nomes mencionados nos documentos e figuras públicas poderosas. Em poucas horas, o caso saiu das sombras e explodiu nas manchetes de veículos de notícias ao redor do mundo. Mas com a exposição veio a reação. Meu celular não parava de tocar. Mensagens de apoio enchiam minhas redes sociais, mas também havia ameaças explícitas. Recebi e-mails anônimos com frases como: "Você abriu uma porta que não pode fechar. Sua família vai pagar por sua arrogância." Certa noite, enquanto monitorava as repercussões do vídeo, ouvi novamente aquele barulho familiar na sala. Corri até lá, esperando encontrar outra mensagem ou pacote, mas dessa vez era diferente. Havia homens dentro do meu apartamento. Eles usavam roupas pretas e máscaras, movendo-se com precisão militar. Antes que eu pudesse reagir, um deles me agarrou por trás, cobrindo minha boca com uma mão enluvada. Tentei gritar, mas minha voz foi abafada. Outro homem vasculhou rapidamente o local, recolhendo todos os dispositivos eletrônicos que conseguiu encontrar: laptops, celulares, pendrives. Eles me arrastaram para fora do apartamento, colocando-me em um carro escuro estacionado na rua. Durante o trajeto, mantive os olhos fechados, tentando controlar o pânico. Sabia que estava sendo levado para algum lugar onde provavelmente nunca mais veria a luz do dia. No entanto, algo estranho aconteceu. Em vez de seguir para uma direção desconhecida, o carro parou em um beco próximo. A porta se abriu, e fui empurrado para fora. Quando me levantei, confuso e desorientado, vi alguém correndo em minha direção. Era o observador silencioso. Ele me puxou para dentro de outro veículo e partimos em alta velocidade. "Eles querem você fora do jogo", ele disse, dirigindo com urgência. "Mas ainda há tempo. Você precisa desaparecer completamente." O observador silencioso me levou para um esconderijo remoto, uma cabana isolada no meio da floresta.
Lá, ele me explicou o plano final. Eu precisava abandonar minha antiga vida, cortar todos os laços com amigos e familiares, e adotar uma nova identidade. Ele havia preparado documentos falsos, dinheiro em espécie e instruções detalhadas sobre como viver sem deixar rastros digitais. Foi doloroso ouvir aquilo. Abandonar minha família significava não poder protegê-los pessoalmente, mas o observador insistiu que essa era a única maneira de garantir sua segurança. Se você continuar visível, eles usarão seus entes queridos contra você. Desaparecendo, você os protege, ele disse, sua voz firme, mas carregada de compaixão. Passamos dias na cabana, refinando o plano. Ele me ensinou como criar perfis online falsos, como acessar informações de forma segura e como monitorar possíveis ameaças sem ser detectado. Também me entregou um último arquivo, um documento cifrado contendo todas as provas que tínhamos coletado até aquele momento. Isso é seu seguro de vida, ele explicou. Se algo acontecer comigo, você precisa garantir que essas informações continuem circulando. No dia em que parti, o observador silencioso me deu um último conselho. A verdade é mais forte do que qualquer poder. Mesmo quando parecer que está perdendo, lembre-se, você plantou uma semente. Cabe aos outros regá-la. Ele me deixou em uma rodoviária distante, sem dizer para onde ia. Nunca mais soube dele. Desde então, vivo uma vida invisível. Mudei de nome, aparência e rotina. Trabalho em empregos temporários, evito contato com pessoas próximas e mantenho minha presença digital reduzida ao mínimo necessário. É uma existência solitária, mas sei que é o preço que tenho que pagar. De tempos em tempos, acompanho as notícias. Algumas das figuras mencionadas nos documentos foram presas ou forçadas a renunciar. Jornalistas continuam investigando os casos, expondo novas conexões e revelando mais detalhes sobre a rede de corrupção e experimentação humana. A chama que acendi continua a crescer, alimentada por outras pessoas que agora lutam pelo mesmo ideal. Mas há momentos em que me pergunto, será que valeu a pena? Sacrifiquei minha vida, minha liberdade, minha paz mental. Minha mãe teria orgulho do que fiz? Ou teria preferido que eu ficasse quieto, vivendo uma vida normal? Então, lembro-me da última coisa que ela disse naquela gravação de áudio. Se algo acontecer comigo, confie apenas no observador. Eles vão te ajudar a descobrir o que aconteceu comigo. Lembre-se, siga as pistas, mas tenha cuidado. Eles estão em todos os lugares. Minha mãe sabia que isso aconteceria. Ela sabia que eu teria que escolher entre segurança e justiça. E embora eu não tenha tido a chance de conhecê-la como adulto, sinto que, de alguma forma, estamos conectados através dessa luta. Talvez um dia, quando as coisas se acalmarem, eu consiga voltar. Talvez eu consiga enfrentar aqueles que tentaram silenciar minha mãe e tantas outras vozes inocentes. Até lá, continuo vivo, escondido, mas determinado. Porque a verdade nunca morre. Ela apenas espera o momento certo para emergir.